Uma garota vestida de empregada doméstica está sentada no chão de um corredor de supermercado, comendo casualmente uma caixa de petiscos. A cena muda para uma paisagem devastada em chamas, identificada como a masmorra final do jogo Bolvasteland, o Abismo do Fim. Trata-se de um morro de mundo aberto onde os jogadores experimentam tudo em primeira pessoa. O jogo rapidamente alcançou o topo dos rankings, tornando-se um fenômeno global em apenas 6 meses após o lançamento. Nesse mundo, a humanidade criou novos humanos geneticamente modificados com habilidades sobrenaturais para retomar a superfície. Esses super-humanos são os personagens controlados pelos jogadores, cuja missão é combater os mutantes que agora dominam o planeta. À medida que os jogadores se fortaleciam, já não se satisfaziam com simples tarefas diárias como caçar monstros, eles buscavam desafios maiores. Por isso, a desenvolvedora lançou novas masmorras, incluindo o Abismo do Fim, que atraiu os jogadores mais hardcore. Eles mergulham em combates intensos, enfrentando criaturas perigosas em um campo de batalha desolado. O Abismo do Fim possui um número desconhecido de áreas, todas repletas de monstros extremamente perigosos e dificuldade elevada. Mesmo os melhores jogadores mal conseguem sobreviver por uma hora na primeira área, mas isso só alimenta ainda mais o desejo pelo desafio. Uma jogadora alerta seu companheiro para manter-se atento, pois um novo chefe com inteligência artificial avançada apareceu, e ele parece quase controlado por um humano real. Depois de repetidas batalhas contra monstros na Cidade Silenciosa, o poder do jogador cresce, e parece que finalmente conquistará a área. Mas, bem quando a vitória parece próxima, um brilho ameaçador em um olho desconhecido indica que algo está prestes a mudar. De repente, dois chefes bestiais gigantes rasgam o campo, espalhando os jogadores que gritam em choque. Um jogador com armadura é arremessado por uma das bestas e percebe que o cão infernal é apenas o animal de estimação do verdadeiro chefe. Então, um enorme cão do inferno de 3 cabeças emerge de uma aura púrpura, o verdadeiro Cérbero do inferno, e sua chegada muda o rumo da batalha. Uma figura aparece, apresentando-se como o comandante mutante Zin Fangu. Ele zomba dizendo que mais um grupo de malucos veio morrer. Como os jogadores vieram até eles, Zin declara que é hora de ativar o modo massacre. Reunindo uma imensa energia púrpura, ele libera um turbilhão devastador de poder sombrio, eliminando instantaneamente vários jogadores ao redor. O comandante mutante sorri, aproveitando a adrenalina de conseguir tantas mortes fáceis de uma vez. Duas companheiras aparecem e perguntam por que ele entrou na luta primeiro. Elas lembram que haviam combinado de dividir as mortes. Outra aliada, a rainha Zerglarva, o defende dizendo que os jogadores mereceram por interromper a hora do chá com um sênior. Ela ainda acrescenta que eles merecem ser espancados ainda mais. Zing pede desculpas por ter se empolgado e não ter deixado nenhum alvo para elas. Uma garota com asas vermelhas de pinça está sentada sobre o Cérbero e sugere que comam algo para recuperar a energia. Em cima de uma pilha de jogadores derrotados, Zinfangu diz que preferia comer jogadores do que comida. Ansioso para continuar a caçada, ele observa que todas as equipes mais bem ranqueadas estão reunidas, o momento perfeito para aniquilar todos. Enquanto se prepara para a próxima luta, ele reflete sobre sua existência. Ele é um monstro criado para caçar jogadores. Mas quem ele realmente é? Seus pensamentos voltam ao dia em que tudo começou, quando ainda era apenas um universitário comum numa cidade pacífica. No passado, o jovem Zinfangu está encurralado contra a parede por valentões exigindo dinheiro, citando as dívidas hospitalares do pai dele. O jovem encara os valentões com uma expressão fria e silenciosa, recusando-se a demonstrar medo. O líder ruivo hesita por um momento, surpreso com a ausência de medo do garoto. Sua surpresa rapidamente se transforma em raiva, e ele cerra os punhos, ameaçando espancá-lo. Nesse momento, uma voz interrompe perguntando se eles estão extorquindo um aluno em plena luz do dia. Duas mulheres, Zhang Yu e Xiao, aparecem. Zhang repreende os valentões por estarem ameaçando um de seus alunos. Os amigos do agressor sussurram que não podem mexer com Zhang Yu nem com Xiao, que tem conexões com o conselho da escola. Ao ouvir isso, o grupo recua rapidamente, com o líder gritando que Fangu ainda vai pagar. Zhang Yu pergunta por que ele não revidou, mas Xiao explica que ele evita confusão para não ser explorado por conta das despesas médicas. Ele apenas sorri e garante que sabe os próprios limites, então pergunta se elas precisavam de algo. Xiao responde que outra aluna, Xia Seiyu, viu ele sendo encurralado e foi chamá-las. Nesse instante, uma garota de cabelo rosa chamada Lin Yin corre até ele, nervosa, perguntando se Fangu está machucado. Ele percebe que foi ela quem chamou ajuda e agradece com um carinho na cabeça. Yuin cora,
pensando em como ele é gentil e desejando poder ficar ao lado dele para sempre. Mas seus pensamentos ocultos revelam um lado muito mais sombrio, enquanto ela fantasia em punir violentamente os valentões por terem interrompido aquele momento. Sem saber o que se passa na mente dela, Zhang Fanggu apenas ri da situação, tranquilizando-a e agradecendo novamente. Ying diz para ele não ser tão formal, afinal, eles são companheiros de equipe. Ela comenta que eles precisam continuar jogando juntos assim que ele conseguir o dinheiro. Xiao concorda e até se oferece para cobrir os custos do tratamento do pai dele, dizendo que ele pode pagar depois, sem pressa. O jovem educadamente recusa, dizendo que precisa ir para seu trabalho de meio período. Ele pensa que trabalhar para conseguir o dinheiro não é tão ruim assim. Ao correr, promete que em breve conseguirá juntar o valor da cirurgia e voltará a jogar com eles. Suas amigas o observam partir. Zhang Yao provoca a amiga por oferecer tanto dinheiro, brincando e perguntando se ela quer que ele entre para a família dela por casamento. Xiao responde que só estava preocupada. Ela admite que, embora o nível da conta dele não seja alto, sua habilidade real no jogo é de elite. Tem certeza de que, se ele continuar na equipe, um dia eles conseguirão conquistar o abismo do fim. O personagem dele no jogo é conhecido como Rebellion Kid, um dos jogadores mais bem ranqueados de todo o servidor, mostrado usando uma armadura dourada. Xiao Suzu acredita que o controle e a compreensão de jogo dele são comparáveis aos do lendário Rebellion Kid. Zhang Yao pergunta se ela está falando do jogador que limpou a masmorra sozinho, mas Suzu insiste, seu instinto diz que Fanggu é ainda mais forte. Mudando de assunto, Suzu convida a todos para jantar. Ela sugere que comecem a se preparar para o abismo enquanto aguardam o retorno dele. Com os planos para a noite definidos, o grupo de garotas segue caminhando junto, chamando umas às outras para acompanhar o ritmo. Mais tarde naquela noite, Fanggu observa a cidade iluminada pela lua através da janela, pensando no pagamento que está por vir. Ele liga para a mãe e diz que o dinheiro cobrirá metade da cirurgia. Promete encontrar uma forma de conseguir o restante. Um breve flashback mostra o acidente de seu pai. A indenização recebida cobriu apenas uma pequena parte da cirurgia, que é extremamente cara. Após desligar, ele fica em pé em seu quarto, olhando pensativo para a tela. Em seguida, deita-se refletindo sobre a vida. Estudando e trabalhando meio período, finalmente conseguiu economizar metade do valor necessário. O jovem espera que pagar essa parte amanhã torne as coisas um pouco menos estressantes para a família. Já se passaram quase 6 meses desde a última vez que jogou. Ele sente falta das batalhas de raid e considera entrar novamente só por um tempo. Decide acessar Biochemical Waste Soil Online, onde o sistema o convida a logar com seu personagem Bom Warrior. Ele hesita, se perguntando se é certo jogar agora, logo após recusar ajuda financeira da veterana Suzu. Então considera logar com sua conta principal pela primeira vez em muito tempo, estendendo a mão em direção ao perfil holográfico do poderoso personagem. Uma tela de confirmação aparece, e ele decide entrar com seu personagem de nível 99, Rebellion Kid. Seu avatar com armadura se materializa no mundo do jogo, em meio às ruínas de uma cidade digital. Como uma das figuras mais poderosas do jogo, ele não logava desde o acidente do pai, então o retorno é carregado de emoção. A tela de status mostra que ele está no nível 99, com os atributos de força e velocidade no máximo. Um breve resumo relembra que sua conta principal é de jogador solo de alto nível, enquanto a conta alternativa é usada apenas para partidas casuais em equipe. Ele se lembra de ter criado a conta alternativa porque causou muita comoção ao derrotar sozinho o abismo do fim. Depois, usou essa conta para entrar na equipe da senhorita Zhang, e agora imagina como elas ficariam furiosas se descobrissem sua identidade verdadeira. Nesse momento, uma notificação aparece na tela. Ele se surpreende ao ver uma nova mensagem após mais de 6 meses ausente. Ao abri-la, descobre que é um bônus de retorno para veteranos, oferecendo um desafio especial com uma enorme recompensa em moedas de ouro. Ele desconfia, achando que pode ser uma pegadinha ou golpe, já que recompensas em dinheiro real para desafios são novidade no jogo. Mas então ele pensa nas dívidas médicas do pai. Se a recompensa for real, poderia ser a solução que tanto precisa. Decide correr o risco. Afinal, é só um jogo, não há danos reais. E se vencer, a recompensa mudaria sua vida. Ele conclui que, se for uma brincadeira, também não perderá nada. Assim, a mão blindada do personagem pressiona o botão Sim. Assim que aceita, uma onda massiva de energia azul explode ao redor de seu avatar, envolvendo-o por completo.
O personagem olha ao redor, chocado e completamente confuso com o que está acontecendo, enquanto códigos digitais invadem sua visão. Sua consciência é então puxada para fora do corpo e arrastada para o fluxo digital, caindo por uma cascata de códigos binários. Um feixe de luz colide com uma paisagem escura e coberta de vegetação, materializando sua consciência em um lugar estranho e desconhecido. Ele se vê em um local desconfortável e nada familiar, e se pergunta por que foi levado até ali. Ao olhar para a própria mão, fica chocado ao perceber que consegue sentir o toque, algo que deveria ser impossível dentro do jogo. A experiência parece real demais. Ele questiona se aquilo é algum novo recurso de feedback sensorial, ou se, de alguma forma, foi realmente transportado para dentro do jogo. Quando vê seu reflexo, percebe que seus olhos agora brilham com uma luz púrpura ameaçadora, exatamente como os dos mutantes do jogo. Encara sua imagem refletida em uma poça d'água e grita em horror. Ele foi transformado em uma criança zumbi, de aparência frágil e apodrecida. Uma janela do sistema aparece, dando boas-vindas a ele pelo seu nome real. A mensagem diz que ele aceitou um desafio oculto para salvar a facção mutante. O sistema informa que agora ele é um zumbi das terras devastadas, uma larva apodrecida de classe baixa. Ele percebe que foi transferido para a facção vilã do jogo. Sua nova ficha de personagem confirma sua identidade. Ele é uma larva zumbi de nível 1, com estatísticas de força e velocidade extremamente baixas. Um painel informativo explica que a aliança de renascimento dos novos humanos está exterminando a maioria dos mutantes, restando apenas os grupos de alto nível escondidos no abismo. O sistema o incentiva a lutar contra essa aliança, a fim de garantir uma chance de sobrevivência para as crianças das terras devastadas. Ele lembra que os mutantes costumavam ser apenas monstros devoradores de humanos. Agora, se pergunta se 6 meses de atualizações mudaram completamente o alinhamento dos personagens no jogo. A realidade da situação o atinge em cheio. Se esse mundo for real, e os papéis estiverem realmente invertidos, lutar contra jogadores poderosos será suicídio. Ele sabe que agora é apenas uma larva zumbi fraca, seria derrotado instantaneamente se encontrasse qualquer jogador. O sistema informa que ele pode subir de nível ao completar missões, mas não poderá deslogar até derrotar a aliança e salvar as terras devastadas. Frustrado por estar preso, ele chuta uma pedra com raiva. Ele se preocupa com o risco de perder a janela da cirurgia do pai, mas o sistema o tranquiliza. Quando retornar ao seu mundo, o tempo voltará exatamente para o momento anterior à entrada no jogo. Ele processa essa informação. Pode se fortalecer ali sem perder tempo algum no mundo real. Como se estivesse numa sala de treinamento com superpoderes, ele continua refletindo sobre essa lógica estranha, até que uma centelha de entendimento se forma em sua mente. O jovem finalmente compreende sua situação. Aquilo não é mais um jogo virtual, ele foi transportado para um mundo real das terras devastadas. Assim que aceita isso, recebe sua missão de iniciante, derrotar um reaver gigante. A dificuldade o faz entrar em desespero. A missão exige que ele derrote um reaver gigante, um monstro colossal que já nasce no nível 3, um salto absurdo em relação ao nível atual dele. Ele reclama que a diferença de níveis é insana e chama a missão de suicida. Além disso, está sendo forçado a caçar outros mutantes, ou seja, sua própria raça. O sistema explica que os mutantes derrotados irão reaparecer após algumas horas, permitindo que ele os use para ganhar experiência. Também acrescenta que derrotar mutantes aumenta a afinidade deles com ele. Ele começa a gostar dessa mecânica de sobrevivência dos mais fortes. O sistema então impõe um ultimato final: completar a missão extremamente perigosa ou ser permanentemente deletado da existência. Uma imagem do pai doente invade sua mente. A cirurgia está próxima, e esse é o momento em que ele mais precisa do dinheiro. Ele cerra o punho com determinação. Se conseguir vencer e receber a recompensa, sua família nunca mais precisará se preocupar com os custos da cirurgia. Ele se lembra de quando era o jogador número 1 de Bolvasteland, e agora vê uma oportunidade de jogar novamente, mas pelo lado dos mutantes. Um sorriso confiante surge em seu rosto. Para um veterano como ele, esse tipo de desafio é empolgante. O sistema deseja boa sorte. Sozinho nas ruínas, o jovem zumbi percebe que precisa começar a subir de nível, mas não faz ideia por onde começar. Ele observa os arredores. É noite, um horário em que jogadores normalmente estão ativos, mas não há sinais de movimento por perto. Isso significa que ele está ou numa zona antiga de nível baixo, ou numa zona de alto nível que poucos jogadores conseguiram explorar. Analisando o ambiente, ele deduz que deve estar nas profundezas da masmorra de alta dificuldade, o abismo do fim.
Conhecido como a masmorra final do jogo, o abismo possui o maior nível e dificuldade de todas. Essa área já foi uma rede de abrigos subterrâneos avançados, mas sofreu danos catastróficos durante a guerra contra os mutantes. Eventualmente, os sobreviventes fugiram para a superfície para reconstruir suas vidas, deixando os abrigos para se tornarem ninhos de mutantes. Ele percebe que qualquer mutante que tenha sobrevivido por tanto tempo nesse ambiente hostil deve ser incrivelmente forte. Os reavers de alto nível são um desses grupos, espalhados pelas zonas de entrada do abismo, também conhecidas como Cidade Silenciosa. Os mutantes dessa região são várias vezes mais fortes do que os de outras áreas, tornando essa masmorra um modo infernal, mesmo para os jogadores de elite. Ele se lembra da alta densidade de mutantes poderosos nesse local. Por isso, sabe que precisa se manter extremamente alerta para sobreviver. Avança com cuidado, armado apenas com um banquinho dobrável. Ciente de que o local também está repleto de armadilhas ocultas, o jovem zumbi se lembra de como limpava essa área com facilidade quando era um jogador de alto nível. Mas agora, um único erro pode significar a morte instantânea. De repente, um som alto ecoa pelas ruínas, assustando o pequeno zumbi e o paralisando de medo. Uma criatura colossal e sombria com olhos vermelhos brilhantes se ergue sobre ele, bloqueando a fraca luz ao redor com seu corpo gigantesco. Um close revela sua boca babando, cheia de dentes afiados como navalhas, prontos para dilacerar qualquer coisa. Ele sabe que não pode fugir dessa criatura. Então decide ficar parado e ver o que acontece. Mas, nesse momento, um membro afiado como uma lâmina desce com força brutal, fazendo o chão tremer. Uma nova figura surge das sombras, revelando uma forma poderosa e imponente. É uma reaver fêmea de nível 55, uma criatura ameaçadora com cabelos vermelhos longos e vários membros em forma de tentáculos letais. Seu rosto é marcado por cicatrizes e sua expressão é feroz. Os olhos vasculham a paisagem em busca de qualquer sinal de ameaça. A reaver solta um rosnado feroz, exibindo suas presas afiadas e olhos amarelos brilhantes cheios de pura agressividade. Sua oponente é revelada, uma Stalker fêmea de nível 49, uma mutante de aparência vegetal com habilidade de camuflagem. As duas criaturas poderosas entram em um combate brutal, com a reaver de cabelos vermelhos assumindo a ofensiva. Escondido ali perto, o pequeno zumbi se surpreende ao ver versões femininas desses monstros lutando por território, e não apenas caçando. Ele percebe que essas criaturas não são mais apenas as com rotas programadas, mas sim seres vivos que buscam ativamente por ameaças. Antes, os reaver seguiam simples comandos. Agora, essa ide de forma inteligente e consciente. O jovem zumbi entende que essa reaver é muito mais perigosa do que qualquer coisa que ele tenha enfrentado no jogo antes. Mas, ao ver a reaver derrotar a Stalker, ele enxerga uma oportunidade. A nova dificuldade do jogo pode ser a chave para enganá-la com estratégia. Com um golpe final e decisivo, a vencedora se impõe sobre a inimiga caída, afirmando sua dominância nas ruínas desoladas. De repente, um objeto pequeno atinge a reaver, quicando em sua pele resistente sem causar nenhum dano. O pequeno zumbi surge montado numa mini-moto elétrica, provocando a criatura poderosa e desafiando-a a persegui-lo. Enfurecida pela provocação, a monstruosa reaver solta um rugido ensurdecedor de pura fúria. A provocação funciona perfeitamente. Ela parte para o ataque sem hesitar, sua natureza agressiva intensificada pelo desafio. Seu plano de usar a velocidade era arriscado, embora tenha leve vantagem, o tamanho massivo da reaver faz com que cada passo dela valha por 10 dos dele. Ele a mantém próxima, guiando-a pelas ruínas. Só precisa de mais um pouco de tempo até a armadilha estar pronta. Conforme planejado, os saltos de salto alto da reaver pisam diretamente em um gatilho escondido no chão. O solo sob seus pés cede e se parte, e ela olha para baixo surpresa, percebendo tarde demais que caiu na armadilha. O pequeno zumbi, ainda em sua minibic, olha para trás e confirma, conseguiu levá-la exatamente onde queria. De uma beirada de penhasco, ele observa e diz a reaver que chegou a hora de ela cair na sua armadilha. Ele se lembra de já ter sido derrotado por essas mesmas armadilhas inúmeras vezes, agora, usaria isso a seu favor. Ela caiu no Vale da Colmeia. Um ninho de vespas paralisantes mutantes, que vivem enterradas nas profundezas do subsolo. Centenas dessas criaturas parecidas com insetos, com ferrões e garras afiadas, saem de paredes semelhantes a colmeias. A monstruosa reaver de cabelo vermelho se vê cercada no meio da colmeia, completamente rodeada pelos insetos agressivos. As vespas de paralisia nível 45 podem não ser as mais fortes, mas sua habilidade especial é um poderoso choque de veneno paralítico.
Ele reflete que, se a Reaver não fosse senciente, nunca teria o perseguido até ali, tornando o plano possível. As vespas imediatamente a atacam em enxame, picando-a repetidamente com veneno paralisante enquanto ela grita de dor. Ele admite que teve sorte. Suas únicas vantagens foram a velocidade base decente de uma larva zumbi e a mini-moto com boost de velocidade. Mesmo assim, observa de uma distância segura. Sabe que a luta ainda não acabou, precisa ver o desfecho. Reaver são conhecidas por seus altos pontos de vida e defesa. Ele sabe que essa armadilha não será o suficiente para derrotá-la de vez. Ele calcula que, até que ela consiga escapar, as vespas terão drenado pelo menos metade do HP total dela. Uma garra crava na rocha enquanto a poderosa Reaver começa a se erguer do fosso. Ela emerge enfraquecida e cheia de penalidades de status, com a vida reduzida para apenas 100 pontos. O pequeno zumbi observa, satisfeito, o plano funcionou. Ele então leva 2 dedos aos lábios e solta um assobio agudo, sinalizando o início da próxima fase de seu plano. Em resposta, 2 cães Shabenu zumbis de aparência agressiva saltam dos penhascos e correm para dentro da arena improvisada. Um dos cães, com uma cicatriz marcante sobre o olho, solta um rosnado feroz ao aterrissar. O pequeno zumbi rapidamente se agarra ao pelo de sua nova montaria, preparando-se para entrar em combate. Ele avança montado no cão zumbi, segurando seu banquinho dobrável como uma arma, correndo na direção da Reaver enfraquecida. Usando um movimento especial, ele e o cão colidem com a criatura, causando impressionantes 99 pontos de dano em um único golpe. O ataque poderoso deixa a Reaver com apenas 1 ponto de vida restante, seu corpo faiscando de debuffs e os olhos vazios. Montado sobre seu cão, o pequeno zumbi decide que chegou a hora de encerrar a longa e difícil batalha. Ele salta alto no ar, levantando o banquinho acima da cabeça para desferir o golpe final de cima. Com toda a sua força, ele esmaga o banquinho na cabeça da Reaver, estilhaçando no impacto. Uma notificação do sistema confirma, o alvo foi eliminado com sucesso, e o corpo da Reaver colapsa no chão. Ele elogia seu cão zumbi Shabenu, Vonjai, e diz que agora vão cuidar um do outro. Um flashback revela que zumbis e cães zumbis compartilham um vínculo natural, ele já havia sido emboscado por uma matilha deles antes. Ele reflete sobre suas experiências passadas, lembrando dos cães zumbis que um dia enfrentou como inimigos. Mas, felizmente, desta vez, eles estão do mesmo lado. Ao lado de seu fiel companheiro, sente-se aliviado por ter um aliado tão poderoso. Sua mão com garras toca gentilmente o nariz molhado do cão zumbi, num gesto de camaradagem. Ele o abraça com gratidão, sabendo que jamais teria vencido a Reaver naquele corpo frágil sem ajuda. Uma luz dourada brilhante os envolve e uma notificação de subida de nível aparece. Ele completou a missão com sucesso. Agora evolui de larva para zumbi juvenil, subindo do nível 1 para o nível 1, mas em forma evoluída. Suas estatísticas aumentam e ele ganha uma nova habilidade. Agora com aparência um pouco mais velha, sente um fluxo de força ao subir de nível. Ele se pergunta o que a habilidade metamorfose psíquica faz. Testando a habilidade, suas mãos aumentam brevemente de tamanho. Ele questiona se há alguma habilidade passiva ativada por gatilho. A tela de recompensas da missão aparece. Ele recebe um item, 5.000 moedas de ouro, e o nível de afeição da Reaver agora está em 100%. A Reaver derrotada ressurge, agora completamente obediente a ele, e isso deixa perplexo. Ele se pergunta que tipo de jogo isso virou. Ainda assim, diz a si mesmo que ganhar ouro é muito mais importante do que conquistar monstros. Uma mensagem do sistema confirma, as moedas podem ser convertidas em dinheiro real. Ele percebe que agora tem um jeito de pagar a cirurgia do pai. Mal termina esse pensamento, uma nova notificação aparece revelando a próxima recompensa secreta, construção de base. Como completou a missão com vida cheia, desbloqueou uma base secreta chamada Cidadela da Esperança, e é teleportado para lá. Um vórtice azul de energia digital engole ele e seu cão fiel, puxando-os para o portal de teletransporte. O garoto e seu cão zumbi são sugados sem resistência pelo vórtice, gritando surpresos. Um feixe brilhante de luz azul desce do céu e os deposita com um baque em um novo local desconhecido. Ele cai no chão, tonto e desorientado pela súbita viagem, com seu cachorro rolando ao lado. Mas, ao se recompor, sua expressão muda para choque e admiração ao ver o que está diante dele. Ele e seu companheiro olham para cima e veem uma enorme cidade em ruínas. Será que aquilo é a lendária Cidadela da Esperança? O jogo tem uma lore incrivelmente detalhada, e entre todos os locais lendários, a Cidadela da Esperança é o mais famoso. Segundo a história do jogo, foi construída por sobreviventes humanos que estavam muito perto de desenvolver um soro para curar o vírus das terras devastadas. Mas uma guerra final catastrófica os exterminou, e a Cidade da Esperança entrou em declínio, tornando-se a última masmorra, o Abismo do Fim. Ele fica impressionado por ver que a cidadela realmente existe dentro do jogo.
Ela estava escondida, mas agora serve como seu refúgio. À medida que ele completar mais missões e subir de nível, as instalações e recursos da base serão gradualmente desbloqueados. Seu próximo objetivo é fortalecer essa base completando quests e melhorando as estruturas, transformando-a em uma verdadeira fortaleza. Uma mensagem do sistema informa que a recompensa final da missão anterior o espera logo ali dentro. Ele ri da ideia de ganhar imóvel grátis e um prêmio bônus por uma única missão. Ele e seus cães entram cautelosamente. Curioso sobre a recompensa oculta, ele também nota que seu cão Wong Chai está farejando o chão desde que chegaram. Seus olhos se arregalam ao perceber o que seu companheiro pode estar sentindo por perto. No fundo da cidadela, ele descobre sua recompensa secreta. Uma garota de cabelos longos flutua pacificamente dentro de um enorme tubo de contenção. Ela está suspensa, imóvel, num líquido azul. O jovem zumbi reclama, de forma cômica, que o sistema mandou uma esposa para ele. Ele olha para seu reflexo no vidro e depois para a garota, brincando, esse sistema não tem nenhuma vergonha, não. Enquanto isso, no mundo real, a silhueta de uma garota é vista através da porta embaçada de um chuveiro, em um apartamento moderno. A garota Shua sai do banho, enxugando o suor do rosto com uma toalha. Ela abre a porta do quarto, pronta para relaxar após a sessão de exercícios. Senta-se na beirada da cama bagunçada, aparentemente cansada e querendo descansar do dia. Mais tarde, já deitada, está cercada por embrulhos vazios de lanches. Depois de finalmente se acomodar, ela se senta e olha para uma foto emoldurada de seus amigos. Com um headset de realidade virtual descansando na mesa e um palito de lanche ainda na boca, ela coloca o equipamento e se prepara para entrar no mundo do jogo. Seu avatar aparece, uma jogadora de nível alto com cabelo rosa, vestindo um uniforme escolar. Ela caminha pelas movimentadas ruas de New Eden, a principal cidade dos jogadores no jogo, cheia de outros avatares. Um jogador vestido com capa escura e equipamento tático espera próximo a um terminal de dados. A garota de cabelo rosa segue com expressão determinada, andando pela cidade. Ela para em frente a um prédio futurista chamado Buff Buffet, e fica pensativa. Sozinha, ela relembra o tempo em que seu amigo Xiao ainda estava por perto para jogar com o grupo. Lembra com carinho de seu antigo time brindando em uma taverna, comemorando juntos antes de começar uma nova dungeon. Agora, ela olha para os pratos virtuais e imagina que, se ele estivesse ali, já estaria devorando tudo. Nesse momento, uma notificação do sistema aparece, oferecendo um teste especial de uma nova versão do jogo. A mensagem a convida para se tornar uma oficial de experiência do jogo e experimentar uma função realista de alimentos, o que chama sua atenção. Enquanto isso, na sala de controle da cidadela, Zanfangu revela que foi ele quem enviou o convite especial. Ele pensa em seus 4 amigos, um grupo muito diferente entre si, mas igualmente fortes e confiáveis. Entre todos, ele acredita que a simples e comilona Shea-Si seria mais fácil de enganar com seu plano. Recostado na cadeira, confiante, afirma que ela é a candidata perfeita para o misterioso convite. O jovem zumbi se lembra de por que precisou recorrer a essa estratégia, um plano que começou apenas 10 minutos atrás. 10 minutos antes, ele ainda estava diante da garota no tubo, perguntando ao sistema qual era o propósito dela. O sistema explicou que ela é uma casca inconsciente, e que ele precisa usar um supercomputador para convidar um jogador para controlá-la. Então, recebeu uma nova missão, convidar alguém para se unir ao exército mutante, prendendo a pessoa no jogo até que o objetivo final seja concluído. Ele ficou furioso, recusando-se a condenar outra pessoa à mesma prisão, só para conseguir o dinheiro da cirurgia do pai. Mas o sistema esclareceu, os corpos reais continuariam agindo normalmente, enquanto a consciência verdadeira controlaria o personagem mutante. Após completarem a missão final, ambos retornariam exatamente ao momento anterior à entrada no jogo. Ele reflete que o sistema é até humano nesse aspecto. O sistema então provoca com uma imagem sugestiva, insinuando que, ao subir de nível juntos, ele e a garota poderão criar um exército de zumbis. Com sangue escorrendo discretamente do nariz, ele rapidamente diz para o sistema parar, alertando que a história pode não continuar se aquilo avançar mais. Sentado ao computador, tenta descobrir a melhor forma de atrair a amiga. Ele se pergunta se só comida basta para convencê-la. De repente, uma notificação aparece, ela aceitou o convite. Ele fica chocado com a facilidade com que ela caiu, pensando que comilões são fáceis de enganar. Assim que sua consciência se conecta, a garota no tanque começa a se mexer. Seu corpo é cercado por água em espiral e energia brilhante. A cena corta para um arranha-céu imponente, uma das muitas estruturas no vasto mundo digital. Com os pés descalços pingando,
ela dá passos cuidadosos para fora do tubo de contenção. Seu corpo está agora totalmente ativado. Já como zumbi larval de nível 10, ela fica impressionada com o realismo da experiência, como se realmente tivesse sido transportada para dentro do jogo. Zhang Fanggu aparece diante dela, prestes a dar as boas-vindas à facção mutante, mas suas palavras são cortadas. Os olhos da garota se arregalam, cheios de fúria ao perceber seu novo status, foi transformada em uma zumbi larval. Ela olha para o pequeno garoto zumbi, incrédula. O choque se transforma rapidamente em fúria intensa. Sem hesitar, ela avança com a mão brilhando em energia vermelha, pronta para atacá-lo. O jovem zumbi desvia com facilidade, saltando com agilidade por cima do braço dela. Ela aterrissa com força no chão, enquanto ele pousa calmamente. Agora, os dois se encaram em silêncio, dentro da sala de controle. A garota recém-desperta fica surpresa com a velocidade incrível dele, seus olhos se arregalam diante da agilidade inesperada. Ele pousa a alguns metros, o chão rachando levemente com o impacto do ataque perdido dela. Ela ignora o pedido dele para esperar e desencadeia outro golpe poderoso, atacando furiosamente. Sem alternativa, ele se prepara para se defender. Suas garras crescem, afiadas e envoltas por uma leve aura púrpura. Sua mão então se transforma em uma garra monstruosa gigante, manifestação de sua recém-adquirida habilidade de metamorfose. Ele balança o enorme membro monstruoso, criando um turbilhão de energia púrpura que intercepta o ataque dela. Os dois ataques colidem, gerando um brilho intenso, e a garra monstruosa bloqueia o golpe com facilidade. Ela olha para trás, incrédula, chocada por aquele pequeno zumbi ter parado seu ataque com tanta facilidade. Mas o que ele realmente viu só será revelado na próxima parte, porque nosso vídeo de hoje chegou ao fim. Antes de sair, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo ou, quem sabe, lá dentro do jogo. A força do impacto joga a garota para trás, com seu ataque sendo completamente anulado pela poderosa garra transformada. O sistema explica que a nova habilidade dele pode remodelar seu corpo. Ele percebe que pode usá-la tanto para defesa quanto para ataque. Dá um passo à frente, o chão se acomodando levemente sob seus pés enquanto ele retoma o controle da situação. Sua mão então se transforma em uma lâmina longa e afiada, provando que sua nova habilidade é igualmente letal no ataque. De pé sobre ela, ele diz para que olhe bem para si mesma e veja no que se tornou. Atordoada, ela se levanta lentamente e vê seu reflexo no vidro de um tubo de contenção vazio próximo. Ela encara seu reflexo horrorizada, finalmente entendendo que foi transformada em uma zumbi. Ele então a recebe descaradamente na facção dos mutantes, confirmando seus piores medos sobre sua nova forma. Explica que ali é a Cidadela da Esperança, agora a base deles, e a convida formalmente para ser o primeiro novo membro. Paciência, ele explica todas as regras, até inventando uma história trágica para os mutantes, na tentativa de ganhar sua simpatia. Ele promete comida e abrigo gratuito se ela se juntar a eles, um ponto-chave que só parece deixá-la ainda mais irritada. Uma notificação do sistema confirma seu sucesso, recompensando-o com 2.000 moedas de ouro e 3 conjuntos de roupas especiais. Imediatamente depois, ele recebe uma nova missão, encontrar uma forma de fazer a nova zumbi vestir um dos trajes. Os trajes potenciais são exibidos, um uniforme escolar, uma fantasia de empregada doméstica e uma fantasia de coelhinha. O sistema esclarece que os trajes aumentam o poder de combate. Ele suspira, sabendo que precisa fazer isso para o bem dela. Explica que novos equipamentos são essenciais para lutar contra inimigos fortes, oferecendo um conjunto inicial especial. Ela concorda animada, empolgada para experimentar pela primeira vez uma roupa realista dentro do jogo. O jovem zumbi se surpreende por ela ter aceitado tão rapidamente, lembrando da natureza simples da amiga. Depois de se trocar, ela admira seu novo uniforme escolar, notando como é bonito e como aumenta seu poder. Ele faz um sinal de positivo com confiança, dizendo que o futuro da facção mutante agora está nos ombros dela. Uma notificação do sistema confirma que a missão foi concluída, mas ele fica furioso ao receber apenas 5 moedas de ouro. Vestindo sua nova roupa, ela pensa consigo mesma que aquele NPC parece real demais, quase como se tivesse consciência própria. Ele puxa os cabelos em pura frustração, sem acreditar o quão pouco ganhou por uma tarefa tão difícil. De repente, o estômago dela ronca alto e ela instintivamente o segura. Surpresa, ela se pergunta como pode sentir fome dentro de um jogo, uma sensação que deveria ser impossível. Percebendo a fome dela, ele invoca alguns espetinhos de pessoas grelhadas, perguntando se ela gostaria de comer algo.
Os olhos dela se arregalam em espanto com o aroma realista, surpresa com o quão delicioso pode ser o cheiro da comida no jogo. Ele oferece os espetinhos como uma refeição de boas-vindas, e ela rapidamente os pega com um par de ases. Ela devora os espetinhos com entusiasmo, enchendo a boca e conseguindo agradecer rapidamente entre as mordidas. Observando-a comer, ele pensa que ela ao menos poderia deixar um pouco para ele, notando seus hábitos alimentares muito possessivos. Enquanto ela come, um brilho repentino aparece em seus olhos vermelhos, e uma energia poderosa percorre seu corpo. 2 tentáculos vermelhos e afiados irrompem de suas costas, rasgando facilmente o novo uniforme escolar. Ele observa chocado, se perguntando o que aconteceu, já que novos membros brotam subitamente dela. O sistema explica que comer os espetinhos fez com que ela evoluísse de uma criança zumbi para uma adolescente, o que lhe concede um ataque com tentáculos. Seu nível sobe para 15, e 4 grandes tentáculos afiados surgem, prontos para o combate. Ela olha para os tentáculos se contorcendo, igualmente confusa com sua transformação repentina. Ele se pergunta se todos os zumbis só conseguem habilidades ao comer os alimentos correspondentes. O sistema confirma, mas acrescenta que a constituição especial dela permite evolução rápida a partir de comidas de missão, enquanto ele ganha poderes ao destruir coisas. Ele se arrepende de não ter comido a comida. Percebendo que perdeu uma chance de aumentar seu poder enquanto ela lambe os dedos por ter ajudado no seu nível, ele recebe uma caixa surpresa para iniciantes e uma nova missão: conquistar um covil de zumbis. Embora ainda com fome, ele não pode deixar passar uma nova missão. Sua companheira está ainda mais empolgada e pronta para partir. Um dia depois, eles chegam às bordas de uma vasta cidade em ruínas coberta por vegetação densa. Eles alcançam a fronteira da cidade silenciosa, onde a população zumbi é fraca e forçada a viver nos arredores. A floresta na borda sul da cidade silenciosa é um ninho de zumbis animais, o que a torna extremamente perigosa. No entanto, como esses zumbis raramente entram nas ruínas da cidade, a área é relativamente segura, com bastante comida vinda dos restos dos animais. Ele e sua companheira já conseguiram se infiltrar no grupo de zumbis. Misturado aos outros mortos-vivos, o jovem zumbi o segue, percebendo rapidamente que essa comunidade é muito diferente dos monstros comuns do jogo. Uma líder feminina com 2 brutamontes grita para a multidão, ordenando que todos se alinhem corretamente. Ele se lembra de que, no jogo, os zumbis eram apenas uma massa desorganizada com baixa inteligência, que se reunia apenas em busca de comida. Mas esse grupo é altamente organizado, caçando em bandos e distribuindo a comida de forma justa para que todos os jovens zumbis possam se alimentar. Eles até capturam mulheres humanas, usando-as como fonte de alimento para os zumbis crianças, o que o deixa perturbado. Ele ouve que uma das prisioneiras é uma pesquisadora humana e que os zumbis estão a torturando por vingança. De repente, a mulher amarrada é trazida até ele, e ele fica chocado ao perceber que é a sua vez de se alimentar. Relutantemente, ele bebe do tubo de alimentação, uma experiência estranha e desconfortável para o jovem zumbi. Uma janela do sistema então explica que consumir nutrientes humanos aumenta a inteligência, e é por isso que esses zumbis são tão inteligentes. Assim que ele processa essa informação, uma mão agarra sua gola por trás, puxando-o com força surpreendente. A líder o encara furiosa, exigindo saber o que ele está fazendo. Ele teme que seu disfarce tenha sido descoberto, mas ela apenas o repreende por estar na fila errada, dizendo que agora ele é um zumbi adolescente e deveria saber disso. Ele se afasta, imaginando que a líder seja uma zumbi de alto escalão que aceita forasteiros para fortalecer seu grupo. Enquanto isso, sua companheira espera impacientemente na própria fila, lambendo os lábios enquanto aguarda ansiosamente sua vez de comer. De repente, um som alto ecoa por toda a caverna, quando um zumbi grita que seu senhor retornou. 2 enormes zumbis puxam grandes correntes, lutando para abrir um portão maciço para a figura que se aproxima. Uma mulher de nível 50 com cabelo loiro e asas demoníacas aparece montada em uma besta colossal, revelando-se como a poderosa Senhora do Covil. O sistema avisa que só consegue ver os atributos de monstros e jogadores do jogo. No entanto, esses zumbis são nativos do mundo e, portanto, únicos. Observando mais de perto as criaturas, ele percebe algo estranho em seus peitos: todos têm números que parecem algum tipo de código de série. A inteligência artificial confirma que a observação foi bem-sucedida e começa a contar suas origens. Tudo começou com os experimentos genéticos na Cidade da Esperança. Dentro da cidade, os humanos criaram um laboratório para estudar as criaturas. Assim, um monstro estranho foi mantido dentro de um tanque de vidro. O objetivo inicial do laboratório era encontrar uma maneira de controlar mutações.
Eles queriam que seres infectados pudessem voltar ao normal. Fazendo isso, poderiam salvar os humanos mutantes e também eliminar a ameaça que representavam aos outros sobreviventes. Mas a pesquisa não saiu como o planejado. Após a aplicação dos medicamentos, a mutação deles se acelerou e os tornou muito mais violentos. Os pesquisadores acharam que os hormônios masculinos eram um problema, então mudaram o foco para mulheres. Vemos uma das cobaias, com o código A03, acorrentada e com vários tubos em seu corpo. Além disso, realizaram procedimentos extremamente invasivos enquanto os sujeitos de teste ainda estavam acordados. Os experimentos foram tão longe que chegaram a fundir as cobaias com outros tipos de monstros para criar seres bizarros. Embora a pesquisa não tenha avançado como esperado, eles acabaram criando um tipo de super soro por acidente. As pessoas que recebiam esse soro se tornavam super fortes e também resistentes ao veneno zumbi. Os soldados de elite que recebiam o soro foram chamados de Novos Humanos pela Federação da Esperança. Com isso, a Federação criou sua tropa de elite para lutar contra os monstros que assolavam o mundo. O primeiro grupo de Novos Humanos então começou a caçar mais criaturas para produzir ainda mais do soro. Assim, o plano mudou, de salvar os mutantes, passou a ser caçá-los e criar um novo mundo. No entanto, os humanos não perceberam que a primeira cobaia zumbi a receber o soro também estava mudando. Essa cobaia era a garota S-500, que evoluiu e agora se lembrava de tudo que haviam feito com ela no passado. O terror e a raiva fizeram os genes da garota explodirem e forçaram seu corpo a evoluir. Após seu surto, S-500 liderou outros zumbis para fora do laboratório, e todos eles evoluíram também. S-500 tornou-se gigante, com um sorriso assustador. Os humanos se perguntavam como os zumbis de repente se tornaram tão inteligentes e evoluídos. Ao receber o sinal de socorro, os novos humanos correram de volta ao laboratório. Uma das soldados começou a lutar ferozmente contra as criaturas ali. Para um soldado de elite, eliminar zumbis comuns era fácil. Ela exterminava as ameaças com facilidade usando sua arma de energia verde. Mas contra um zumbi nível S-500, a história foi diferente. A garota agora enfrentava uma criatura muito mais forte e resistente. O monstro vermelho então avança contra a soldado sem hesitar. Suas garras parecem lâminas, prontas para cortar qualquer coisa em seu caminho. Essa criatura possuía uma espécie de armadura natural cobrindo todo o corpo, o que a tornava extremamente resistente aos ataques dos soldados de elite. A garota acaba sendo pega de surpresa e seu corpo é perfurado pelos espinhos. Os novos humanos ainda não eram páreo para esses zumbis altamente evoluídos. Com um sorriso cruel, C-500 ordena que ninguém seja poupado. Humanos e novos humanos seriam todos caçados e eliminados por ela. O resultado foi um massacre, com as tropas de elite sendo aniquiladas. Desesperados, eles ordenaram uma evacuação com base nos dados mais recentes da pesquisa. Como último recurso, os humanos ativaram o sistema de autodestruição da cidade. Queriam levar todas as criaturas com eles para o túmulo. Quando tudo explode, vemos os sobreviventes fugindo. A fuga foi desesperada, mas conseguiram escapar antes da destruição total. Desde aquele dia, C-500 desapareceu completamente do mapa. Os zumbis de hoje são aqueles que sobreviveram e se espalharam pelo mundo. O protagonista agora entende a verdade por trás da história oficial. Ele reflete que os humanos são as criaturas mais perigosas do mundo, mas encontra uma boa notícia em meio a tudo isso: os zumbis deste mundo podem evoluir, e isso lhe dá um potencial ilimitado. De repente, uma voz feminina nota que o garoto é um zumbi que ela nunca viu por ali. Diante dele aparece uma zumbi gigante, com chifres e asas, que o encara e pergunta por que ele está com um sorriso tão estranho. A criatura então o agarra pelo queixo e o ameaça, achando que ele é um espião dos humanos. Com uma lâmina na ponta do rabo, ela se prepara para atacar o pequeno zumbi sem piedade. No último segundo, porém, o ataque é bloqueado, e a zumbi se vira surpresa para ver quem foi. Quem salvou o garoto foi outra zumbi, e a criatura gigante parece reconhecer a garota de algum lugar. A mulher demoníaca fica impressionada com a coragem da garota e percebe que ela evoluiu uma habilidade rara. Ela elogia a garota de cabelos brancos, chamada Laing, pelo bom trabalho ao proteger os outros. Com um sorriso, a garota explica que, graças à carne dos monstros, os mais jovens estão ficando fortes e inteligentes. Ao ouvir isso, a líder demoníaca decide que é hora de iniciar uma nova rodada de treinamento especial de sobrevivência. O protagonista, que estava por perto, fica curioso e se pergunta que tipo de treinamento especial é esse. Outro zumbi então explica que eles precisam formar equipes de 3 para sobreviver por um mês na floresta de espinhos.
O garoto logo se lembra de que, no jogo, a floresta de espinhos era um lugar super perigoso, com criaturas muito fortes. Laeng fica preocupada e diz à líder que, da última vez, menos de 10% dos jovens conseguiram voltar vivos. A líder se irrita e pergunta se Laeng está tentando dar ordens, mas a garota de cabelos brancos rapidamente se desculpa. A chefe explica que o extermínio deles é apenas uma questão de tempo, e é por isso que todos precisam ficar mais fortes para lutar. Ela então relembra que ser capturado pelos novos humanos é um destino muito pior do que qualquer outro imaginável. Em outro lugar, vemos um olho vendado brilhando com uma forte energia azul. Esta é a visão de um zumbi aprisionado. A visão é compartilhada com um garoto de cabelos brancos que sente dor e percebe que os olhos do Dr. Kim foram selados. O sistema mostra que ele é um caçador de nível 34 e está furioso, pois sua visão não revela nada útil sobre os zumbis. Enquanto isso, uma garota de cabelo roxo sentada em um trono está planejando algo e ordena que seus jogadores investiguem os zumbis evoluídos. A garota de cabelo roxo então é confrontada por um garoto de cabelos brancos. Ele fica irritado e pergunta se ela está zombando da aliança do Olho Fantasma. Ela o provoca por se irritar com tão poucas palavras. Sua arma dourada começa a brilhar com energia amarela. A garota de cabelo roxo sorri e diz que vai se divertir com ele, quer testar os novos poderes que despertou neste mundo. De repente, um punho mecânico atinge o chão e interrompe a luta. Uma voz poderosa pergunta se os dois já não brincaram o suficiente. Um homem gigante aparece, e o sistema o identifica como o Homem de Ferro. Ele diz que eles precisam se unir para evitar serem eliminados. Outro jogador, usando armadura dourada e de nível 99, concorda. Ele diz que o Homem de Ferro está certo sobre a situação deles. Vemos todo o grupo reunido, e o líder da armadura dourada declara seu objetivo: eles pretendem conquistar completamente este novo e empolgante mundo. O líder reforça que o objetivo final é conquistar o mundo, e que nada vai impedi-los. Enquanto isso, a prisioneira vendada sofre muito, e sua energia azul brilha intensamente sob as bandagens. Ao ver isso, o garoto de cabelos brancos se surpreende ao perceber que a mulher é uma jogadora, e não uma moradora local. A jogadora está acorrentada, em uma situação muito complicada, e também parece estar grávida, o que é estranho para um jogo. O protagonista fica confuso, pois não se lembra de gravidez ser uma função do jogo, e também se pergunta por que ela não faz logout. Com um sorriso no rosto, ele vê ali uma oportunidade, e, se seu palpite estiver certo, poderá usar aquela pessoa a seu favor. Logo depois, os jovens zumbis são levados para outra área pelos guardas, e o treinamento de sobrevivência finalmente começa. A líder parabeniza os jovens por atingirem o padrão necessário e agora irá explicar as regras. Ela avisa que todos devem prestar atenção se quiserem voltar com vida. O treinamento ocorrerá na Floresta de Espinhos e durará um mês completo. Aqueles que sobreviverem poderão retornar, e a dica é: escondam-se, em vez de atacar.